você se imbuir dos recursos de espiritualidade enquanto você tem vigor mental, intelectual, para que isso possa ser um recurso para você nos piores dias, que são, na verdade, os dias de maior proximidade à partida. Quem já viu o filme A Partida? Né? Com Morgan Freeman e Jack Nicholson. Maravilhoso aquele filme. Não sei se eu estou errando o nome, acho que é isso, A Partida. Maravilhoso, uma reflexão assim sobre o ir. O que é importante na vida, o que a gente fica fazendo. Isso é sapiencial, está aqui. Bom, segue o texto e aí o autor começa a explicar metaforicamente o fenômeno da partida do espírito. Porque o homem se vai à sua casa eterna. O que é esses maus dias, entre aspas? É a maior proximidade da nossa libertação. É a ressurreição, como a tradição diz, numa das suas significações, que é ressurgir, tornar a ficar de pé, literalmente. Ressuscitar é isso. Mas não se ressuscita, não se ressurge só para a vida física, pela reencarnação, na interpretação espírita. Mas se ressurge também, se torna a ficar de pé, literalmente, para o mundo espiritual, com a partida, com a morte do corpo físico. Né? Semeado o corpo animal, ressuscita o corpo espiritual, diz Paulo de Tarso, o autor mais antigo do Novo Testamento. Os textos de Paulo, os que são realmente de Paulo, e existem-nos, né? 6 ou 7, se não me falha a memória, Paulo ensina isso. É antiquíssima essa tradição. Semeado o corpo animal, ressuscita o corpo espiritual. São textos mais antigos do que os próprios evangelhos. Tem muita gente aí que, né, mete o malho no Paulo de Tarso e tudo mais, porque ele era fariseu, porque ele divinizou Jesus. Paulo teve uma coragem do caramba, para dizer em bom português. Paulo disse assim, ó, as favas, Cristo revelou para mim, estou dizendo para vocês. E foi desfazendo todas as besteiras que fez antes. Cada sinagoga onde ele pregou contra Jesus, ele foi pregar a favor. Apanhando, sendo perseguido, sendo preso. Não consigo falar mal desse homem. Ninguém acerta tudo. Eu não acerto tudo. Como é que eu vou exigir que Paulo de Tarso tenha acertado tudo? Agora, fato é que eu não sou nem metade do que Paulo de Tarso foi. Paulo de Tarso é o responsável pela universalização do cristianismo. Há quem diga até que Jesus é criação de Paulo. Eles vão longe. Então é grande, né, esse cara? Esse cara foi muito importante. Esse cara disse assim, olha, eu vou pregar Jesus em Roma. Eu vou lá no coração do dragão pregar Jesus. Ele chega ali na Grécia, né? Tem lá o altar para o Deus desconhecido. Ele usa da sua inteligência, da sua grandiloquência, né? Diz, olha, eu trago aqui o Deus desconhecido. É Jesus de Nazaré. Ele ressurgiu dos mortos. Gente, isso é sensacional. Eu acho super bonito. As pessoas ficam todas com dedos, contatos. Gente, a gente é espírita. Vamos ver as coisas como elas podem ser úteis para nós, né? A gente não está com medo de divinização, com nada disso. A gente já está apartado dessas coisas. Quem entendeu Kardec, pelo menos. Então vamos ver a grandeza dessas pessoas, né? A gente não chega aos pés. Sabe? Paulo ilumina séculos. Quem vai ser Sérgio Aleixo? Nada, eu sou uma areia que o vento leva aí. Mas Paulo de Tarso iluminou séculos e vai continuar, né? Quem sou eu para falar alguma coisa de Paulo de Tarso? Enfim, porque o homem se vai à sua casa eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça, ao velório, né? A morte, os rituais do luto, antes que se rompa a candeia de prata. Pensa em Deus antes que se rompa a candeia de prata. A cadeia de prata, a corda de prata, o fio de prata. Variam as traduções. Mas é um elo qualquer que está sendo referido aqui, que prende o espírito ao corpo. É uma metáfora da morte no livro do Eclesiastes.
o rompimento da cadeia de prata. Pensem nisso daí, aí termina o texto. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Psicografa aqui o possível médium. O pregador é o Espírito de Salomão. E a tradição vai consignando aqui, na mediunidade, talvez de muitos, quem sabe, essa ideia. Ou de um só, não sei. Mas o fato é que é uma metáfora muito interessante. Alguém sentou, pensou nisso aqui, não, eu vou inventar aqui uma cadeia de prata que prende o espírito ao corpo como metáfora da morte. Não consigo, gente. Isso tem base no real. Quem estuda, eu vou mostrar aqui, sabe o que é essa cadeia de prata? Por que está sendo chamada de prata na antiguidade? É outra metáfora à parte. Por que prata? Vamos ver? Aqui é para a gente se dar o direito de duvidar, tá? Tento ser aquele expositor que o Herculano Pires queria para o movimento espírita. Precisamos de expositores conscientes, não de oradores eloquentes, é o que ele dizia. Ensinar o público a pensar. Então eu quero que vocês tenham o direito de duvidar. Será que não é um fato observado, consignado na experiência, mesmo que seja coletiva, e aí é traduzido dessa forma? Existe um fato que se aproxima disso? Mas muito! É idêntico! É idêntico. Corda de prata, fio de prata, cordão de prata e por aí vai. Antes que se rompa, há traduções que dizem antes que se remova e por aí vai. A ideia é essa. É uma metáfora da separação do espírito do corpo físico. O que diz o Livro dos Espíritos, no número 155? Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Está no Livro dos Espíritos. Os laços que a retêm. Não será essa a corda de prata o laço mais forte? Diz aqui o Livro dos Espíritos que esses laços se desatam, não se quebram. Aí aqui a gente acrescenta alguma coisinha à tradição, né? O conhecimento espírita, a instrução dos espíritos, modernamente, vem dizer o seguinte, ó, isso não é de uma hora para outra. Esses laços, eles se desatam, eles não se quebram. Quer dizer, não é uma coisa repentina, porque a desidentificação do espírito com o corpo depende muito de como o espírito viveu a vida física. Muitos permanecem extremamente identificados ao corpo físico. Embora já estejam tecnicamente desencarnados, há muitos laços ainda os identificando ao corpo. O corpo não prende mais o espírito, mas o espírito se prende ao corpo. Percebem? É diferente. Bom, diz o Allan Kardec, diz ainda no Livro dos Espíritos, os Espíritos, o seguinte, aqui no número 289. Desculpa, gente, que eu deixei o computador meio longe, as minhas vistas já não são aquelas coisas. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra. Sim, os Espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Olha que coisa linda isso aqui. Felicitam-na, como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-no a desprender-se dos liames corporais. Então, esses laços que vão identificando ou prendendo o corpo à matéria. É uma graça concedida aos bons espíritos, o lhes virem ao encontro os que os amam. Olha que coisa linda isso aqui, gente. É que eu falei outro dia que o Espiritismo é sobre saudade, né? Então esses liames corporais se desprendem, se corta o fio da vida, também alguma tradução diz, outra diz o fio de prata e por aí vai. No Livro dos Médiuns eu quero explicar o porquê de prata. Por que prata? Por que o cordão é de prata? Será que é nitrato de prata, é químico e é prata mesmo? Como é que é isso? Bom, não sei. Mas, o que diz o Livro dos Médiuns? Número 118. Durante a vida, nunca o espírito se acha completamente separado do corpo. Do mesmo modo que alguns médiuns videntes
Os espíritos reconhecem o espírito de uma pessoa viva, quando está emancipado do corpo, por um rastro luminoso, escreve Allan Kardec, que termina no corpo. Fenômeno que absolutamente não se dá quando este está morto, porque então a separação é completa. Pronto, está aí o cordão de prata. Por que é de prata? Porque quem identifica pela visão, seja um espírito desencarnado, seja um médium vidente, como está dizendo Kardec aqui, tem a aparência de quê? De luminosidade nesse fio, nesse cordão. Por isso a Bíblia usa a metáfora de prata, porque a prata brilha. Tem uma aparência luminosa, porque reflete bastante a luz. Né? Pronto, está explicado aí. Espiriticamente, para mim, satisfaz. No número 280, isso está no número 118 do Livro dos Médiuns, Kardec dizendo. Tem também no Livro dos Médiuns, no número 284, a 40ª pergunta, que é o Livro dos Médiuns é assim, né? Tudo numeradinho, tudo bonitinho. Número 284, 40ª pergunta. Imaginem, vai ser de data assim, né? Nossa Senhora, mas é isso, tem que ser. Como estando ausente do corpo, o espírito é avisado da necessidade da sua presença. Quando está emancipado, a gente volta de repente. Como é que sabe que tem que voltar? Aí dizem os espíritos, o espírito jamais está completamente separado do corpo vivo. Olha que interessante. Ele adjetiva aqui o corpo, né? Corpo vivo, em que habita. Qualquer que seja a distância a que se transporte, a ele se conserva ligado por um laço fluídico, que serve para chamá-lo quando se torne preciso. Esse laço só a morte o rompe. Porque basicamente é mantido pelo poder de adesão do princípio vital. Sem princípio vital, o espírito não consegue estar ligado ao corpo, segundo a doutrina espírita. Porque o que há? Existe a alma, existe o perispírito, existe o princípio vital e existe o corpo. Sem princípio vital, o perispírito não se liga à matéria. Não consegue se ligar à matéria. Portanto, o corpo vivo. O corpo tem que estar vivo. Porque é aí que vai acontecer o fator de adesão do perispírito à matéria, que acontece desde o momento da concepção, segundo a doutrina espírita. Só a morte, ou seja, a cessação do princípio vital, é que vai determinar a partida do espírito. Então é a morte do corpo que determina a partida do espírito. Não é a partida do espírito que mata o corpo, segundo Kardec. Tá? Isso em A Gênese, bem consolidado já no último livro, na última publicação. Então, Kardec está chamando aqui o cordão de prata de laço fluídico. Está chamando também de rastro luminoso, que diferencia espírito encarnado de espírito desencarnado quando estão emancipados. Tanto é o testemunho dos desencarnados que vem esse rastro luminoso, que vai até o corpo, portanto, deve ser feito principalmente dos elementos que ligam o perispírito à matéria, que devem ser basicamente princípio vital, energias corporais, mantidas pela atividade do próprio corpo. Né? E por que é luminoso? Por que chamou de prata lá na Bíblia? Pronto. Para mim, já fechou o assunto. Claro, outros vão dizer, não, Kardec sentou, leu a Bíblia, escreveu isso daí. Pô, não dá, né? Não dá, é complicado. Vamos ler lá, vou repetir de novo. Povos primitivos e manifestações supranormais. Muita coisa tem base realmente numa realidade observada, que depois, então, a nossa capacidade imaginática até pode trabalhar. Entenderam, gente, o que eu quis dizer? Sim.
Há também uma referência ao cordão de prata como a corda da tenda. A tenda aí, no caso, é o corpo. Faz uma reflexão aqui o pregador, só que agora é no livro de Jó. Pode o homem mortal ser justo diante de Deus? Está no capítulo 4 do livro de Jó. Pode o varão ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e até a seus anjos atribui loucura. O sujeito está assim naquele dia down, né? O livro de Jó é muito interessante. O Eclesiastes também. Quanto mais aos que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó e que são esmagados pela traça. Olha que interessante, a condição humana, né? A precariedade da condição humana. Isso tudo é clássico, gente. Entre a manhã e a tarde são destruídos. O que é a nossa vida física, né? Não é o que a gente está passando aí? Perecem para sempre sem que disso se faça caso. É como uma areia soprada. No máximo um obituário lá no jornal, quando tem, né? Se dentro deles é arrancada a corda da sua tenda, porventura não morrem, e isso sem atingir a sabedoria? Quer dizer, ele está dentro de uma apreciação da fragilidade, da exiguidade da vida. O que a gente realmente aprende, o que a gente realmente fica sabendo. Mas é interessante a metáfora que ele usa novamente para a morte aqui. A corda que prende a tenda. Quer dizer, a tenda é o corpo físico. E o espírito seria talvez uma corda principal que tem ali na armação das tendas, etc, etc. Então eles usam, é típico de um povo nômade, né? Você vê que a linguagem está carregada daquela realidade que essas pessoas viviam. Mas estão refletindo realidades que são de natureza espiritual. A mediunidade já existia. A observação dos fatos já existia como era possível. Como era possível. Então as crônicas, de alguma maneira, relatam não só essa crença do ser humano numa vida após a morte, como também, por esse tipo de metáfora, numa certa observação de fatos que são de percepção tipicamente astrafísica. Ou seja, através de mediunidade ou testemunho de espíritos desencarnados. É perfeitamente viável, gente. Se deem, pelo menos, ao direito de duvidar, né? Vou pedir novamente a ajuda de vocês. A Cruzada Espírita Paulo de Tarso é mercê desse trabalho que a gente faz lá uma vez por mês, no primeiro domingo de cada mês, a partir das 11 da manhã, que eu estou fazendo essa live aqui. Vejam lá a primeira palestra, que é do mês de março, e complementem com essa aqui. No próximo primeiro domingo a gente volta. E eu volto ainda nesse tema dos fenômenos espíritas. Portanto, no próximo primeiro domingo do próximo mês. Né? No mês, portanto, de julho. Ok? Já estamos em junho, não é isso? É 7 de junho. Então, em julho, quando for o primeiro domingo, não tenho calendário aqui, eu volto às 11 da manhã, dando sequência a esses fenômenos espíritas na Bíblia. Agora, então, será a parte 3. Aí eu vou explanando assim esses tópicos, ok? E aí vocês vão pensando a respeito desses assuntos aí e enfrentando melhor essas críticas vorazes aí, com menos temor, né? Não tenham medo desses críticos vorazes, materialistas, não. Eles têm o seu papel, eles nos ajudam muito. Como dizia Kardec lá na Revista Espírita de 1858, eles nos oferecem observações críticas úteis, entende? Nós não somos inimigos disso não, a gente aprende com isso. E vê como é que a nossa ideia pode se situar nesse contexto. Muita gente fica super apavorada, aparece um PhD em alguma coisa, um doutor em alguma coisa, né? Aí eles ficam apavorados, ai meu Deus, e agora? E agora nada, e agora coisa nenhuma, e agora você vai estudar a doutrina espírita, você vai estudar os clássicos espíritas, metapsiquistas, vai estudar um pouquinho de parapsicologia. Tem um livro do Herculano Pires, Parapsicologia Hoje e Amanhã, muito interessante também.
Não fiquem com medo porque o Stephen Hawking morreu e disse que Deus não existia, que vida espiritual não existia, isso era contra tudo que a ciência ensina. Isso é uma opinião. Opinião dele, Stephen Hawking. Porque não é nem matéria da ciência dizer se Deus existe, se Deus não existe, se espírito existe, se espírito não existe. Isso não é problema da ciência. Vocês sabiam disso? Só isso já era para vocês ficarem bem tranquilos. Ficar com medo de coisa nenhuma. Ah, meu Deus, o Stephen Hawking negou a existência de Deus e agora? Ele, que era o cara mais inteligente do planeta e tal, para a física. Ele aposentou a filosofia, por exemplo. Incidiu no cienticismo, né? Ou no cientismo. Recebeu muitas críticas de pares por causa disso. Qual é o conhecimento que não tem pressuposto filosófico, Stephen Hawking? Perguntam eles. Não sou eu, não. Quem sou eu, tadinho de mim? Sou nada, né? Modesto professor secundário. Sem mestrado, doutorados e coisas mais. Não quero nem saber. Mas sou leitor compulsivo, então me ajuda a não ser bobo, né? Pois é. Sigam esse caminho que é bom. Dá uma certa liberdade também. Os acadêmicos são muito presos do academicismo também. Só pode ficar ali naquele quadrado. Só pode falar daquele jeito, só pode, né? Só pode existir a partir da citação dos seus pares. Tem muito jogo de poder também. É bom a gente estar um pouco livre disso. Aprender com ele, mas não, sei lá. Eu, por exemplo, não tenho muita vontade de estar nesse meio, não. É meio complicado. Mas enfim, isso pro meu temperamento, tá? Entendam o que eu estou falando, por favor. Não vão dizer aí que eu estou falando mal da academia. Não é nada disso. Só dizer o seguinte, não fique apavorado porque alguém com doutorado, com mestrado, com não sei o quê, fala alguma coisa contra as crenças de vocês. Está dando a opinião dele, de acordo com o que ele pôde entender do assunto. Mas questões do espírito não estão no programa de nenhuma ciência. Nenhuma. Então, não fiquem aflitos. Não há necessidade disso. Estudem a única que há realmente sobre o assunto, com mais amplo espectro, que se chama espiritismo. Não importa que os outros não tenham colocado o carimbo de ciência. Estou nem aí para isso. Isso é um problema deles. Não é um problema meu, que sou espírita. Né? E espero que não seja um problema para vocês também. E se for, tudo bem. Não vou ficar bravo com vocês. Nem vamos deixar de ser amigos por isso. Tá? Gente, muito obrigado pela atenção. Um abraço para vocês e até quarta-feira. Né? Quarta-feira para a nossa live aqui, a partir das 15 horas. Tá bom? Vou fazer quartas e sextas. Quartas e sextas, às 15 horas eu entro aqui ao vivo para conversar com vocês, tá bom? Grande abraço.